Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Melk de Física e hoje a gente vai trabalhar com as leis de Newton, tá? A gente vai entender um pouquinho a relação das leis de Newton e como ela vai aplicar no nosso dia a dia e nos exercícios de física, beleza? Bom, o que Newton tinha ou não tinha para fazer para conseguir criar leis que descrevessem os movimentos tanto aqui nesse sistema como em qualquer outro sistema? No caso, o nosso a gente chama de sistema solar. Mas se eu pegar outro sistema na qual não tenha o Sol como referência, mas sim outros tipos de sóis, outros sistemas solares. Então, ele descreveu que isso vai acontecer aqui e lá. O que vai mudar vai ser o quê? A interação dos planetas e o tamanho do planeta, tá? Então, como assim? O cara não tinha o que fazer? Bom, ele tinha. E a função dele, ou seja, o que ele mais gostava de fazer era entender e descrever as coisas. Por isso que ele é uma das pessoas mais importantes na física. Ele conseguiu descrever movimentos em formas matemáticas que não eram provadas na época, mas quando a gente foi estudar, a gente conseguiu, quando a gente teve a possibilidade de colocar essas teorias em práticas, e a gente viu que ponto por ponto, vírgula por vírgula, tudo que ele escreveu era coincidentemente exato na prática. Como que uma pessoa que em 1800 lá vai bolinha consegue descrever movimentos tão perfeitos sem conseguir colocar em prática, sem conseguir nem ter ido no espaço? Então, ele é uma das pessoas mais importantes dentro da física. Então, olha só. Quando que ele fez isso? Quando a gente fala em leis de Newton, automaticamente o aluno pensa no quê? Que Newton estava lá embaixo de uma macieira, lendo um livro, né, tranquilo e de boa na sua quarentena, né, porque na época tinha a peste negra. Então Newton conseguiu, tá, descrever as leis num período de quarentena, que foi o período da peste negra, lá na Inglaterra. Ele estava sentadinho, aproveitando a sua quarentena de boa embaixo de uma macieira, lendo um livro, quando de repente caiu uma maçã sobre a cabeça dele. Ilusoriamente, tá? Na imaginação a gente entende disso, mas a gente não sabe se realmente foi isso que despertou a curiosidade de Newton, mas ele viu uma maçã caindo da macieira. Então o ato das coisas serem puxadas para o chão fez com que ele despertasse o interesse em desejar, tá, saber como que isso acontecia, quais eram os fatores que levavam ele a ver a maçã caindo no chão. Tudo que ele solta no chão cai, vai para baixo. Então ele chamou isso de gravidade um certo período depois. Mas ele tentou entender o porquê a gravidade existe. Então, para tentar entender esses fenômenos, tá? Newton criou as 3 leis e a gente vai estudá-las para tentar entender os fenômenos físicos que acontecem por trás disso. Beleza? Bom, vamos lá. Portanto, o que as leis de Newton vai estudar? Para a gente conseguir entender isso, a gente está entrando no campo da dinâmica, tá? A gente estava estudando até o tópico de movimento circular, o que? As cinemáticas, ou seja, movimento, cinemática, né? A gente estava estudando os motivos, ou seja, as características que um movimento tem. Agora a gente vai tentar entender o porquê eles ocorrem, como eles ocorrem e quais são os fatores que o levam a acontecer, beleza? Então a gente vai entrar na dinâmica, ou seja, a gente vai entender como esse movimento teve origem. O que fez com que ele acontecesse? Quais foram os fatores que puderam auxiliá-lo a acontecer? Beleza? E isso a gente vai chamar de força, tá? Então, tudo que gera um movimento acontecer, a gente chama de força. Ou seja, quando você empurra a geladeira, você está aplicando uma força sobre ela. Essa força vai gerar uma característica, que é a velocidade e a distância que ela vai percorrer. Tranquilo? Bom, para a gente continuar, onde que eu vou aplicar isso? Justamente na geladeira quando você empurra, né? Quando você empurra a geladeira, empurra o fogão,
tira uma cadeira do lugar, puxa ela para cima, você está trabalhando o quê? A aplicação das leis de Newton. Mas como isso vai acontecer? Tá? E ele criou 3 leis básicas. Essas 3 leis básicas, cada uma recebe um nome. A primeira lei a gente chama de lei da inércia. Percebemos que tem aqui pessoas, tá, andando de ônibus. Esse ônibus ele teve uma frenagem brusca, ou seja, ele freou. Frenagem vem de freio. Então ele freou. Quando a gente está dentro do carro e o motorista freia de maneira brusca ou abrupta, né, rapidamente, o nosso corpo tende a o quê? A ir para frente. Por quê? Para que aconteça a frenagem, a gente tem que estar andando, porque não faz sentido eu tentar parar já estando parado. Então a gente está em velocidade. O nosso corpo ele já desenvolveu, por mais que ele não tenha motor próprio, mas quando o carro anda, a velocidade de quem está dentro do carro é a mesma do carro. Ou seja, quando o carro anda a 80 por hora, você está andando a 80 por hora. Então quer ver um Fusquinha correr a 800 km por hora? Coloca ele dentro de um Boeing, ou seja, dentro do avião, um 737. Quando o avião atingir a velocidade de 800 km por hora, o Fusquinha também vai estar andando a 800 km por hora. Então a gente consegue entender que o corpo que está dentro do carro desenvolveu a velocidade, a mesma velocidade que o carro. Quando pisa-se no freio, o corpo quer continuar naquela velocidade. Por isso que ele vai para frente. Por isso que a gente tende, tá? Quando pisa abruptamente no freio, a gente tende a ir para frente, a se inclinar para frente. Por quê? O nosso corpo estava a uma velocidade alta e gostaria, deseja, anseia continuar naquela velocidade. Contudo, né, o carro vai diminuir essa velocidade e aí o nosso corpo volta em harmonia com a velocidade que ele estava. Mas a força com que ele vai para frente, tá, é gerada através da aceleração negativa do freio, que a gente estudou nos tópicos anteriores. Então, a inércia é o quê? A definição de inércia é todo corpo que está parado tende a ficar parado e todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Esse tender significa que ele deseja, tá? Ele tem a tendência de continuar em movimento, a menos que uma força contrária haja sobre ele. Você estava parado, freou. O sinal da aceleração negativa faz com que a gente volte para trás. Por isso que ele reduz a velocidade. Ele quer que a gente volte para trás. Aí o nosso corpo vai para frente, porque a gente deseja continuar onde estava. Ou seja, primeira lei de Newton, a inércia. Todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Todo corpo parado tende a ficar parado. A menos que uma força contrária a ele e de maior valor haja sobre o corpo, tá? E aí tende a tirar do movimento ou colocar em movimento. Beleza? Bom, vamos para a segunda lei. A segunda lei, a força resultante de um corpo é sempre proporcional à sua massa multiplicado pela aceleração. Beleza? Então, massa vezes aceleração diz pra gente o quê? A força resultante. É a força que é aplicada em cima de um corpo. Ou seja, é a força que o motor tem para movimentar o carro. É a força que você empurra a geladeira para tirar ela do lugar. Tá? Então isso é o princípio fundamental da nossa dinâmica. Lembrando que dinâmica é estar entrando em movimento ou tirar movimento. Ou seja, é mudar o estado natural de que ela se encontra. Beleza? Então a gente vai para a terceira lei. Princípio da ação e reação. Como assim? Quando você empurra uma parede, ela te empurra de volta. Por isso que você entra em harmonia. Quando você está em pé, como eu estou aqui, parado, o que acontece? Os meus pés estão empurrando o chão para baixo e o chão me empurra na mesma força e na mesma intensidade que eu estou empurrando ele. Então isso é ação e reação. Quando você empurra o seu colega, você também é empurrado de volta. Tá? E aí a gente tem o princípio da ação e reação. Ação e reação, ele sempre vai ser o quê? De mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Ou seja, se o cara empurra o chão empurra o cara. E aí essas interações elas se anulam e faz com que você fique em pé. É esse princípio que faz com que você consegue andar
junto com o atrito. Se a gente não tivesse atrito, a gente não andaria. A gente mexeria as pernas e a gente não conseguiria andar. Mas por causa do atrito, seja ele do piso com seu pé, do piso com seu chinelo, tá? Do chão com seu tênis ou seu sapato, ele gera atrito. E aí já é um outro tipo de força. Mas sempre vai ser proporcional a que você empurra, tá? O objeto. Seja ele o chão, seja a cama quando você está deitado, seja o guarda-roupa quando você empurra a porta para fechar, beleza? Toda ação gera uma reação, tá? Às vezes tem até um ditado que diz, né? A pessoa, toda ação que ela fizer para mim vai gerar uma reação oposta. Então, se a gente for legal com as pessoas vão ser legal com a gente. Se a gente for chato, as pessoas tendem a ser chato com a gente. Isso se deve à terceira lei, de que toda ação gera uma reação. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu entender um pouquinho do princípio da física, tá? E das leis da física. É bem tranquilo, tá? A gente vai verificar algumas aplicações, mas a gente conseguiu entender as 3 leis de Newton, como, tá? Em que período da história isso aconteceu, qual foi, né, o período que ele estudou isso e as aplicações que tem no nosso dia a dia. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.